Quero ler com vocês, a partir do verso 11, eu sei que é uma história que você já conhece, Lucas capítulo 15, de 11 a 32, mas eu lerei apenas o começo da história e nós vamos contar a história juntos aqui, tudo bem? Vamos tentar lembrar da história? A parábola do filho perdido. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Essa é a primeira parte da história, talvez a parte que a gente mais conheça, a parte em que conta de um jovem, de uma família de pelo menos 2 irmãos, em que esse jovem procura o seu pai com um desejo: eu quero sair de casa, eu quero ir para longe de casa, então me dá de uma vez a parte da minha herança, aquilo que vai me caber um dia, quando o Senhor morrer, me dá de uma vez, porque eu não quero mais estar com vocês, eu não quero mais conviver com vocês, eu não quero mais estar debaixo da sua autoridade, eu quero sair e viver a minha vida. O texto vai dizer, é uma parábola contada por Jesus, vai dizer que o pai faz isso, pega a parte da herança que cabe àquele filho, entrega para ele, e ele faz o quê? Ele mete o pé, né? Lembrou? Ele mete o pé, ele sai, ele vai. O texto que lemos diz que ele gastou o que tinha dissolutamente, até que chegou num lugar em que ele estava com muita fome, passando necessidade. O texto aqui é sucinto, o texto aqui é objetivo. E nós podemos aqui nas entrelinhas imaginar um monte de coisa que aconteceu enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele tinha recursos, talvez amigos, talvez muitas festas, talvez entrada aberta em muitos lugares. Mas um dia o dinheiro acabou e ele passa necessidade e tem fome, consegue um emprego para cuidar de quê? De porcos. Logo os porcos, que eram animais que não faziam parte do bom grado do judeu, cuidar de porcos, era um animal imundo, e ao cuidar de porcos ele tem um desejo. Qual é o desejo? De comer a comida dos porcos. E aí naquele momento ele cai em si, e ele começa a pensar: lá na casa do meu pai, até o menor dos empregados tem comida e roupa lavada, e eu estou aqui passando necessidade,
eu estou aqui passando fome, eu vou voltar para a casa do meu pai. É a ideia dele, vou voltar, mas eu não quero mais ser filho, eu quero apenas ser um empregado. Vou chegar para o meu pai, falar, pai, eu pequei contra os céus e perante o Senhor, e eu não sou digno de ser chamado mais o seu filho, então me faz apenas um dos seus empregados. Então ele volta para casa, irmãos, ensaiando essa conversa com o pai. Ele começa a treinar o que vai dizer para o pai, e talvez tenha imaginado que o pai ia responder, e ele ia retrucar, porque ele pensou talvez que o pai não o recebesse mais como filho, então ele nem queria tentar ser filho, apenas um empregado. Mas quando ele vai chegando perto de casa, nós encontramos algumas coisas, uns detalhes muito ricos e interessantes aqui na passagem. O texto fala que de longe o pai avista o filho. De longe. Como é que um pai avista um filho de longe? Se ele não tivesse primeiro olhando para o horizonte. Se ele não tivesse talvez procurando por seu filho perdido no horizonte. De longe ele reconhece, talvez uma silhueta, apenas uma sombra. Ele reconhece o andar do filho. Ele vai em direção àquele filho. E eles têm aquele encontro cinematográfico, muito abraço, choro. E o filho talvez gaguejando, pai, deixa eu te falar um negócio, eu vim para cá porque aconteceu um monte de coisa comigo e olha só, não precisa me receber como teu filho mais, eu sei que eu falhei contra ti, que eu te decepcionei, que eu te entristeci, então me coloca apenas como um empregado, eu quero trabalhar para ti, como os servos que o Senhor tem aqui. E aí o pai, ele tem uma reação que surpreende, com compaixão, depois de tê-lo abraçado, tê-lo beijado, ele manda colocar um anel, versículo 22, coloca um anel no dedo dele, ele dá uma ordem, coloca as sandálias nos pés, mate o novilho gordo, vamos festejar, vamos celebrar, vamos fazer um banquete, porque esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Mas aí, meus irmãos, o começo da história fala de 2 filhos, há um segundo filho, há um outro filho que ficou em casa, enquanto aquele saiu. O texto diz que o filho chegou depois em casa e ouviu o barulho da festa, ele perguntou: o que está acontecendo? Que festa é essa? E alguém lhe diz: é o seu irmão mais novo que voltou, teu pai matou um novilho gordo, e está o maior festerê, a maior festança. E aquele filho fica revoltado, o pai o encontra, e o pai quer que ele faça o quê? Continue brigado com o irmão? O que o pai quer que ele faça? Participe da festa, venha festejar com teu irmão, ele estava morto, foi achado. Ele vive, ele estava perdido, está agora conosco de volta, vamos festejar. E o que aquele filho responde para o pai? Eu sempre estive aqui o tempo todo, eu estive aqui o tempo todo, nunca te abandonei, sempre aqui cuidando das tuas coisas, e nunca o Senhor me deu o quê? Um cabritinho para eu festejar com os meus amigos. Agora esse teu filho sai, vive a vida desvairadamente, gasta o dinheiro com prostitutas, volta para casa e o Senhor o recebe com festa. No final, meus irmãos, o pai responde àquele filho: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu, mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Meus irmãos, eu quero trazer para vocês 3 impressões que eu encontrei nesse texto e que marcaram muito a minha mente e o meu coração. Mas quando eu falar em impressões, eu não quero que você pense que seja um entendimento da passagem. Eu tive uma impressão que é isso, uma ideia subjetiva da coisa. Não, impressão, eu quero que você entenda, impressão quando você imprime um documento. Você vai até a impressora e imprime um documento, você tem ali impresso uma verdade. Então, enquanto eu estudava essa passagem, eu tive 3 impressões de Deus no meu coração, Ele marcou o meu coração com essas 3 impressões. A primeira delas diz respeito, irmãos,
diz respeito, eu vou passar essa parte aqui para nós ganharmos tempo, diz respeito a Deus. Qual a impressão que você tem de Deus aqui? Deixa eu perguntar para você primeiro. Qual a impressão que você tem de Deus nessa parábola? Pai. A primeira impressão, Pai. Ele é um Pai. E é interessante, irmãos, que esta parábola faz parte de 3 parábolas, de um conjunto de 3 parábolas. Você lembra quais são as 3 parábolas do Lucas 15? A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Para quem que Jesus está contando essas parábolas? Você sabe? No versículo 1 e 2, ele está contando para os fariseus e para os mestres da lei, homens que não entendiam a graça, que não entendiam que Deus recebia de braços abertos o que estava perdido, que foi encontrado, e mandava festejar, mesmo que esse que estava perdido não fosse obediente a leis, não fosse cumpridor dos ritos judaicos, mas ao contrário, fossem homens de vida fácil, fossem homens que andavam completamente descomprometidos com as coisas de Deus, fossem mulheres desprezadas pela sociedade religiosa entre os judeus. Jesus está falando para aqueles homens legalistas, fariseus, que não é assim que funciona o reino dos céus, não é através de obediência a leis, mas existe algo muito além da lei, que chama-se graça, que é o favor imerecido, porque o homem jamais poderá cumprir a lei. Então está explicando através dessas 3 parábolas, olha, a festa no céu, quando um desses miseráveis, quando um desses improváveis, que vocês desprezam, quando eles vêm, quando eles retornam, quando eles são encontrados, a festa. Meu irmão, você é um improvável, eu sou um improvável, eu sou um imerecido, eu jamais farei algo que me torne suficientemente pronto para herdar o reino dos céus. Eu sou um pecador condenado ao inferno, e se não fosse pela graça, eu não poderia estar aqui hoje na presença de Deus. Amém? Esse é você? Ou você está obedecendo a leis? E esta obediência a leis que te faz salvo. Eu obedeço a Deus como consequência dele ter aberto os seus braços e me recebido no seu reino e na sua casa. Não faço para ter a salvação, faço porque fui salvo por ele. É gratidão, meus irmãos. Então ele está explicando para aqueles homens isso, e conta essas parábolas. Então esse Deus Pai que nós ouvimos aqui, que a primeira impressão que nós temos na parábola, é um Pai, ou é um Deus que surpreende aqueles primeiros ouvintes, porque veja bem, que tipo de Pai é este, ou quem é este Deus na parábola? Primeiro, é um Pai, não é um patrão, não é alguém que está dando ordens, ele é um Pai. Na história do filho pródigo, é um Pai amoroso, misericordioso, é um Pai gracioso, é um Pai que não está esperando o filho para chamar a sua atenção, para brigar e para pô-lo de castigo, é um Pai que não vai ser punitivo, que vai abrir os braços, vai receber, porque entende que o ato da pessoa sair de onde está e retornar arrependido é tudo o que ele precisa para ser recebido de braços abertos por esse Pai. Nós ouvimos muitas vezes: venha como você está, mas não permaneça como chegou. Não é isso? Há um processo. Não há a figura do pai que diz: não, espere aí, fique aí onde você está, porque você pecou muito contra mim, não te quero na minha casa. Não é esse pai que é o pai da parábola, é o pai que vê o filho de longe
e larga tudo o que está fazendo e vai se encontrar com o filho, porque ele é compassivo, ele é longo em perdoar, ele não é impaciente. Você que está aqui nesta noite, eu posso dizer a você que o Pai espera você de braços abertos. Esta é a impressão que a parábola coloca em nosso coração. Um pai que olha para o horizonte e quando o filho volta, não o chama para prestar contas, o chama para celebrar. Este é o momento da celebração. Quando um filho se arrepende e volta, é o momento da celebração. O Deus da parábola choca esses primeiros ouvintes, pois contraria a ideia que muitos deles tinham de Deus. Eles estão chocados com a ideia de festa, quando um homem miserável, desobediente a leis, volta para casa. Segunda impressão, irmãos, é sobre a espera de Deus, a espera do Pai. Eu não sei se você consegue ter a mesma percepção que eu tenho. Quando aquele filho aparece no horizonte, o pai sai em direção àquele filho, correndo, cheio de compaixão. A percepção que eu tenho é que ele estava esperando aquele dia acontecer. Eu não sei aqui se algum pai já teve essa experiência de ter um filho que saiu de casa. Eu não sei como foram as suas noites. Eu não sei. Eu não sei quanto tempo você gastou pensando no seu filho, onde ele está agora, o que está fazendo agora. Ou você pode apenas fazer uma impressão menor, um filho que sai de casa num sábado à noite, e você ficou em casa sem saber aonde ele foi, com quem ele está, o que ele está fazendo, em que lugar ele está naquele momento. Agora imagina um filho que saiu de casa para longe, e por muito tempo, é um pai que ainda espera. Deus é um pai que ainda espera. E se você está longe da presença do Pai, eu posso dizer a você que Ele ainda te espera. Ele ainda aguarda por você. Por quanto tempo Ele espera? Eu pergunto a você, por quanto tempo você esperaria o seu filho voltar para casa? 6 meses? 1 ano? Eu espero 1 ano, depois eu não espero mais. É assim? Eu vou esperar então 3 anos. É assim, pais? Quanto tempo? A vida toda. Eu quero que você considere primeiro algumas coisas, as motivações do coração do pai que está olhando para o horizonte. A impressão marcante que eu tenho dessa espera é a visão de um pai que olha para o horizonte. Quando eu era adolescente, eu imaginava uma varanda. E todo dia, em algum momento do dia, o pai se assentava naquela varanda e ficava olhando para o horizonte. Um pai que olha para o horizonte, aguardando o filho voltar. Você que está longe de Deus hoje, acredite, há um pai olhando para o horizonte, esperando você voltar para casa. Um pai que deseja seu filho perto. Lucas 13:34. É um texto também bem conhecido. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. A figura do pai que olha para o horizonte é o pai que deseja o seu filho perto. Você está longe de Deus, eu digo a você, Deus deseja você perto. Ele quer você debaixo das asas dele. Ele quer cuidar de você, ele quer amparar você, ele quer suprir você, ele quer responder às suas necessidades. Este é o pai que espera por você, olhando para o horizonte e lhe aguardando. Um pai que lhe quer perto,
um pai que não se agrada em vê-lo longe. Quantas vezes eu quis juntar vocês, e vocês não quiseram. Segundo lugar, uma outra perspectiva, um pai que aguarda o arrependimento do filho. 2 Pedro 3:8, 3:9, outro texto que nós conhecemos bem. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém se perca, que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Deus não tem prazer em ver a sua destruição longe dele, mas Ele é longânimo, aguardando o seu arrependimento. O filho arrependido que volta para casa. Deus é o Pai que espera até o fim. Repito, assim como você esperaria pelo seu filho que saiu de casa um dia, Deus espera você voltar para casa e vai esperar até o fim. Mas que fim, pastor? Em primeiro lugar, o fim da sua vida, porque o dia que você morrer, acabou. Enquanto você estiver vivo, o Pai aguarda você voltar para Ele, até o fim da sua fé. Quando acabar a sua fé, quando acabar a sua esperança, quando você apostatar das suas crenças em relação ao reino dos céus, acabou para você também. Até o fim, Ele espera por você. O fim dos tempos. O fim dos tempos. Talvez você não chegue ao fim da sua vida, nem ao fim da sua fé, mas poderá viver o fim dos tempos, e nesse momento, acabou. A misericórdia e a graça de Deus duram até o último segundo do fim dos tempos, porque quando vier o fim dos tempos, não há mais misericórdia e não há mais graça. Então o Pai espera, Deus espera por você até o fim. Uma terceira e última impressão, meus irmãos. Você. A grande mensagem dessa noite é esta: Deus ainda espera por você. Mas quem é você? Quem é você nessa parábola? Você é o filho mais novo ou você é o filho mais velho? Quem é você? Talvez você possa dizer: eu sou o filho mais velho, pastor. Eu estou na presença do Pai, eu estou desfrutando das coisas de Deus, eu estou aqui, olha só, eu estou aqui agora. Mas talvez ainda sendo o filho mais velho, o Pai aguarda por você. O filho mais moço, longe de casa do Pai, longe da casa do Pai, você é esse. Você se identifica como um filho que está longe da casa do Pai. Você é o filho que ajuntou um pouco do que você tinha recebido do Pai, recebido de Deus, e foi embora. Você entendeu que era suficiente, que era bom, que não precisava de mais nada, que era necessário apenas o que você tinha recebido. Não precisa de mais nada, não quero transbordar das coisas do Pai. O que eu tenho é suficiente, o que eu tenho está bom. Você é o filho mais moço, que se afastou da convivência com o Pai, que saiu de debaixo da autoridade do Pai, do governo do Pai, que não quer mais a disciplina do Pai, que não quer mais os limites do Pai, estar na casa do Pai, ou estar na igreja, estar na comunidade de fé. Tem muita coisa que eu não quero fazer, tem muita coisa que eu tenho que deixar, que eu não quero deixar. Há essa impressão, há esse entendimento comum. Não, eu tenho coisas que eu gosto de fazer, que eu estando na igreja eu não posso fazer. Eu não consigo conviver com os meus irmãos, ouvindo o pastor falar de pecado, e todo dia eu senti que ele está falando para mim. Então, eu não quero disciplina, eu não quero limites. O filho mais moço, quando declarou que queria sair da casa do Pai, ele estava dizendo isso: eu não quero estar debaixo de autoridade nenhuma aqui, eu quero viver a minha vida. Eu quero o governo do eu.
Eu mando, eu resolvo, eu decido o que eu quero fazer, eu determino o que é certo, o que é errado. A vida de hoje, essa sociedade pós-moderna em que nós não podemos mais ter as verdades declaradas de forma definitiva, não tem verdade definitiva mais, pastor, hoje em dia. Estávamos falando hoje de manhã, acho que na IBD, ou no café, no almoço, não sei, em algum lugar, que aquela ideia de agora a pessoa decide o que ela quer ser. Não existe verdade absoluta. Esse é o mundo pós-moderno. Mas a palavra de Deus, ela revela a verdade absoluta, a vida do trono da graça do Senhor. E a despeito dos caminhos que trilham a humanidade, nós seguimos a palavra de Deus. Então muitos de nós querem ter a sua própria lei, suas próprias regras, seu próprio reino. Não quer se submeter ao reino de Deus, à autoridade de Deus, à soberania do Senhor, ao domínio do Pai, às referências da vontade do Pai. Quer viver a sua vida dissolutamente, governando a si mesmo. Filho mais moço, talvez você seja este. Ele partiu para longe. Normalmente quando alguém se afasta da igreja, ele quer se afastar de todo mundo que lembre a igreja. Já percebeu isso? Ele quer se afastar, não quer relacionamento com ninguém. Eles não querem nem passar na frente da igreja, se possível. O filho mais moço vai para longe, porque ele não quer nem a sombra da autoridade do pai. Ele não quer saber de nada da casa do pai. Você é o filho mais moço, que se incomoda com as expectativas que Deus tem a seu respeito, que se incomoda quando alguém fala de santidade, de renúncia, quando alguém fala de uma vida no altar de Deus, você se incomoda. Talvez você esteja longe, mas eu tenho que dizer algo importante para você. O filho mais moço, longe da casa do pai, nós temos poucos deles aqui, nesse lugar, porque a maioria deles está lá fora. A maioria dos filhos mais moços estão lá fora, dissipando o pouco que receberam do pai, vivendo dissolutamente. Há uma segunda opção. Quem é você na parábola? O filho mais velho, dentro da casa do pai. Quais são as impressões que esse texto nos traz sobre o filho mais velho? São impressões terríveis, irmãos. Impressões terríveis. Em primeiro lugar, embora estejam na casa do pai, não conhecem o pai. Não conhecem o pai. Talvez religiosos, talvez alunos da escola bíblica, talvez membros frequentadores ativos dos cultos, mas não conhecem o pai. Existe essa possibilidade, meus irmãos, porque aquele filho mais velho, quando vê a festa, se revolta. O filho mais velho, quando vê a alegria do coração do pai por ter o seu irmão de volta a casa, ele não aceita. Ele mostra que não conhece o pai, que não sabe como funciona o amor do pai. O filho mais velho se revolta quando o pai recebe em seus braços aquele que andou dissolutamente. Mas por que se revolta? Porque não conhece o pai, embora conviva com o pai, embora esteja na casa do pai, embora participe das coisas oferecidas ao pai. Ele não conhece o pai. Mas não é só isso. Ele não consegue suportar a festa na vida do irmão. Meu irmão, isso é uma coisa muito séria. Eu já fui esse filho mais velho, que olhava para a festa no culto,
de alguns irmãos e desconfiava da veracidade daquele culto. Eu já fui o filho mais velho que não suportava gritos de alegria no culto. Eu já fui o filho mais velho que não aceitava um glória a Deus num culto. E que dizia: para que isso? Que história é essa? Deus quer um culto racional. Quantas vezes usei essa frase? De maneira totalmente equivocada. O filho mais velho está na casa do pai, mas não consegue aceitar a alegria do irmão. Por que isso? Para que essas mãos erguidas? Para que esse trenzinho na hora da música? Para que essa menina pulando lá na frente? O que é isso? Filho mais velho, fariseu, legalista. Que desconfia do culto do outro, que não aceita a alegria do outro, e pior, irmãos, que tem dificuldade em chamar de irmão a quem o pai chamou de filho. Filho mais velho, aquele que desconfia da salvação daquele que é tão perdido. Mas será que se converteu mesmo? Será? Não aceita que pessoas tão diferentes dele possam ser recebidos pelo Pai com os braços abertos e colocados na mesa da família de Deus. Quem é você? Filhos mais velhos, é provável que tenhamos muitos aqui nessa noite, que tem dificuldade em aceitar a alegria do outro. Que não admite a festa da parte do pai para o outro, que não consegue chamar de irmão aquele a quem Deus já chamou de filho. Queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero dizer que não importa se você é filho mais velho ou se é filho mais novo, Deus espera por você. Deus espera o filho mais velho que sinceramente declara: eu quero conhecer mais o coração do Pai, eu quero entender mais, eu quero me aproximar mais desse Pai, eu quero estar mais na intimidade com esse Pai, porque eu acho que eu estou entendendo isso errado. Essa vida em família proposta pelo Senhor, eu não consigo festejar com os outros, eu não consigo me alegrar com a festa na vida do outro. Eu questiono o Senhor: por que não comigo? Por que com o outro e não comigo? Ou talvez você nesta noite é o filho mais moço, que está vivendo longe do Pai, está longe de Deus, e tem tentado governar a sua vida, e você, ao enxergar o que está se tornando a sua vida, você já concluiu: não está funcionando. E como o filho da parábola, talvez você tenha que dizer hoje: eu vou voltar para a casa do Pai, eu quero voltar para a casa do Pai. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós cantamos, eu quero que você pergunte a si mesmo e pergunte a Deus: quem eu sou? Será que eu sou esse filho mais moço que está longe do Senhor? Longe da casa do Pai, vivendo a vida segundo a minha vontade, o meu querer, o meu prazer? Ou será que eu sou esse filho mais velho que está vivendo na casa do Pai, mas não consegue se alegrar com os irmãos, se sente deslocado, se sente incomodado, não consegue comer à mesa
com alegria, com os irmãos. O filho mais velho que questiona a festa na vida do outro, que questiona a alegria que o outro proporciona, que questiona a bênção que o outro recebe. Filho mais velho que não conhece o pai, conhece a casa, conhece os cômodos da casa, os trâmites, conhece a rotina da casa, mas se esqueceu de conhecer verdadeiramente o pai. Enquanto nós cantamos, deixa Deus dizer a você quem é você nesta noite. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Esperamos pelo seu sopro.
você duas perguntas. Primeiro, a você que está aqui nessa noite, que ao sondar o seu coração, você conclui que está longe do Pai. Eu não quero julgar você, e muito menos condenar você por isso. Apenas quero dizer a você que o Pai está de braços abertos, que você não precisa continuar longe dele. Você não precisa continuar nesse lugar que você está agora. Você está sofrendo, você sabe disso. Você está em angústia, porque o filho só se sente seguro nos braços do Pai, e você está tentando viver longe do Pai. Ele te espera. Não faça nada a não ser dizer: Senhor, meu Pai, meu Deus, eu quero uma nova chance contigo. Dá-me uma oportunidade contigo. Aquele filho volta dizendo: eu quero ser um empregado teu. Mas o pai fala: não, você é meu filho. O Pai te espera de braços abertos, de volta para a comunhão com Ele. Então, com os olhos fechados, eu faço essa primeira pergunta a todos que estão aqui. Há alguém aqui nesta noite que quer voltar para a casa do Pai, que reconhece que precisa voltar para a casa do Pai, e nesta noite decide voltar para a casa do Pai? Faça um sinal com a sua mão onde você está. Amém, 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 amém. Pode abaixar sua mão. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Amém, amém. Deus te abençoe. Há mais alguém? Um sinal na galeria, alguém? Faça um sinal com a sua mão bem alto para eu poder ver. Alguém mais aqui embaixo? Quero voltar para a casa do Pai. A segunda pergunta que eu faço a você é que você talvez olhe para si e fale: mas eu estou aqui na presença do Pai, eu estou aqui vivendo as coisas da casa do Pai, mas no seu coração há uma inquietude. E qual é a inquietude? Eu sinto que falta alguma coisa. Eu preciso conhecer mais do Pai. Eu quero mais do Pai, mais da presença dEle na minha vida, mais da força do seu Espírito, do poder do seu Espírito conduzindo a minha vida. Eu quero mais de Deus, mais do Pai. Talvez você está aqui o tempo todo e ainda não conheceu o coração do Pai. Nessa noite eu digo a você que o Pai está de braços abertos, dizendo a você: eu tenho mais para você. Eu tenho mais para derramar sobre você. Eu tenho mais de mim. Eu tenho mais do meu poder, do Espírito Santo, para controlar, para guiar, para comandar a sua vida. Eu tenho mais de mim para você. O Pai também está de braços abertos. Eu não te julgo e também não te condeno. Apenas digo: o Pai está de braços abertos, dizendo: vem, vem, porque eu tenho mais para você. Eu quero que você se alegre comigo, que você festeje comigo. Eu quero que você se assente à mesa com todos os meus filhos e tenha prazer em estar ali. Pessoas diferentes, pessoas distintas, pessoas que têm outra condição que você, condição intelectual, condição social, condição espiritual, não importa. O Pai quer que você se assente à mesa com todos os seus filhos e se alegre com eles. O Pai está de braços abertos.